Após a queda do Rei Daimon, um torneio é organizado para encontrar seu sucessor. Um trambolho gigantesco afirma odiar a humanidade e se inscreve para lutar. O Bombadão nasceu para ser o salvador da humanidade, o herói escolhido pelos deuses, mas resolveu mandar tudo pro espaço e se prepara para se tornar o próximo Rei Daimon para alcançar seu objetivo misterioso. O torneio tá rolando porque um dos Reis Daimons foi derrotado por um herói humano e eles precisam de um substituto. Han conta para Vermilion sobre as novas medidas de segurança e o uso do contrato verde profundo feito pelo próprio Azúdora. Ele mostra para ela uma transmissão ao vivo dos participantes se enfrentando no Coliseu. Uma figura feia e forte chama a atenção de Vero enquanto ele limpa a arena com os outros competidores. Ela pergunta sobre ele para Han, que diz que é o herói humano Hel, que decidiu competir para se tornar o novo Rei Daimon. Vermilion quase perde a cabeça quando ouve isso. Ela pergunta como deixar um herói humano entrar com todas essas medidas de segurança, mas Han diz que ele passou pelas preliminares, que eram abertas a todas as raças. Vermilion fala que, claro, isso vale para todos menos os humanos, que são inimigos mortais deles. Mas Han não tem tanta certeza e tenta acalmar ela dizendo que não precisa se preocupar, já que Hel odeia todos os humanos e quer destruí-los. Ele mostra um vídeo dele afirmando isso. Vermilion fica ainda mais irritada e diz que ele obviamente está mentindo, mas Han lembra que, como todos os participantes, Hel assinou o contrato verde profundo, que o impede de causar danos fora do torneio. Ela ainda está desconfiada dos motivos dele e diz que ele deve estar tentando descobrir as forças deles derrotando seus guerreiros poderosos em batalha 1 contra 1. Mesmo que ele vença, parece improvável que os cidadãos do Império aceitem um humano como novo Rei Daimon, mas isso não parece ser um problema, já que o Bombado rapidamente se torna o favorito da galera, devido ao seu carisma de macho alfa insano que herdou do seu bisavô Gigachad. Vermilion ainda está nervosa e explode de raiva, dizendo que ele é uma ameaça e que ela deve eliminá-lo pessoalmente. Porém, Han diz que o contrato verde também protege os participantes de danos externos ao torneio e, mesmo que não fosse o caso, Helk é nível 99, então não tem como ninguém vencê-lo. Isso deixa Vermilion furiosa, que grita que todos estão condenados e detona o topo do castelo, revelando um céu estrelado. Ela avisa Han que ele vai enfrentar algo pior que uma demissão por esse erro. Ele conta para ela que tem um plano incrível para salvar todo mundo e sugere mudar a próxima competição para uma de empilhar cartas. Ele fala que vai garantir que o Helk receba cartas super lisinhas para ele perder de certeza e assim poderem desqualificá-lo tranquilamente. Vermilion pensa um segundo, mas topa seguir com o plano já que não tem muita opção. No dia seguinte, todos os participantes se juntam no Coliseu e se preparam. O juiz anuncia as regras e dá início à competição. Como esperado, o Helk tem dificuldade para empilhar as cartas, mas aí bate palma, entra num estado de super concentração e solta uma aura imensa que derruba todos os outros castelos de cartas. Aí ele empilha as suas cartas numa velocidade absurda e ganha a rodada com a maior pontuação. Vermilion pensa em acusá-lo de trapaça, mas antes que ela possa anunciar isso, os outros participantes interpretam demais as regras e dizem que a ideia dessa rodada sem graça deve ser testar suas capacidades estratégicas, já que as pilhas de cartas representam seus castelos demoníacos que devem proteger dos outros. Isso leva a uma batalha real total, com todos tentando empilhar suas cartas enquanto tentam derrubar as dos outros nas próximas rodadas. Vermilion e Han tentam vários jogos diferentes como xadrez demoníaco, escultura em madeira e até um concurso de culinária que a própria Vermilion julga, mas Helk supera todos eles com seus genes superiores e habilidades Sigma, deixando até a Vermilion fã da sua sobremesa de creme especial. Enquanto isso, Vermilion manda a sua agente chamada Ista numa missão secreta para investigar o reino humano e ver o que eles estão aprontando, para ela poder passar as infos usando sua habilidade especial que permite comunicar com a irmã gêmea apenas tomando café. Ela conta que o último Rei Daimon, Thor, foi derrotado pelo irmão do Helk, que também é um herói. A gente vê o Helk fazendo amizade com dois dos principais participantes do torneio, Ken Rose e Hyura, e ele mostra uma foto dele e do irmão mais novo. Além disso, ela percebe algo estranho enquanto viajava pelo reino humano. As 3 cidades que visitou estavam vazias. Parecia que as pessoas tinham acabado de sair, mas o lugar estava deserto. Nesse momento, Han irrompe na sala e anuncia que tem mais notícias. Outro Rei Daimon, Urum, foi atacado por um exército de soldados voadores que parecem humanos. O Rei Daimon conseguiu segurar eles até os cidadãos evacuarem, mas acabou sacrificando sua vida. Isso deixa Vermilion pistola e preocupada, pensando que eles podem atacar a capital em seguida e imaginando que meios sinistros os humanos usaram dessa vez para conseguir tal poder. Depois disso, ela manda um dos seus espiões investigar o castelo de Urum para conseguir mais informações sobre os inimigos. Enquanto isso, Han sugere outra opção para a próxima rodada do torneio de seleção do Rei Daimon, que acaba sendo uma corrida de cavalos num percurso de obstáculos cheio de armadilhas mortais. Para piorar pro Helk, ele manipula a loteria da seleção dos cavalos e faz o Helk montar num cachorrinho em vez de um cavalo, para garantir que ele perca dessa vez. Vermilion fica preocupada que o povo perceba essa injustiça com o Helk. São tão ingênuos quanto quem pensa que ganhou um sorteio na internet sem nunca ter participado. A corrida começa com tudo e todos disparam na frente do Helk, enquanto seu cachorro mal consegue respirar e se manter vivo sob o peso heróico dele. A locutora decide mudar o foco para os outros competidores, já que o Helk nem consegue sair do coliseu montado num
simples cachorro. As armadilhas mortais da corrida são difíceis para muitos Daimons, mas ainda assim alguns conseguem passar pela maioria delas e parece que vão realmente ganhar, incluindo Kinrose e Hyura. De repente, ouvimos um estrondo e vemos o Helk disparando, ultrapassando todos os competidores e alcançando seus amigos na linha de frente, correndo por conta própria. No meio do caminho, ele decide pegar o cachorro e começa a correr a toda velocidade. Vermilion grita que isso é trapaça, já que é uma corrida de cavalos, mas Han explica que não há regras contra correr com as próprias pernas, por mais louco que pareça. Sendo o favorito da galera, Helk consegue ficar entre os 4 primeiros de qualquer maneira. Vermilion avisa ao Han que ela vai transformar o Helk em um purê de batata se ele vencer, então ele decide explodir a última ponte com explosivos enquanto tenta pegar o Helk junto. Infelizmente, seus funcionários são mais burros que haters de anime e detonam a ponte muito antes de alguém conseguir atravessar, menos ainda o Helk. À medida que a corrida se aproxima do fim, vemos Kinrose se gabando de sua velocidade e adaptando a estratégia do Helk, pulando do cavalo e começando a correr também. Hyura se contenta com o 3º lugar, enquanto o Helk ultrapassa ela e vence Kinrose por 1 milésimo de segundo, garantindo o 1º lugar. Com isso, chegamos aos nossos últimos 4 candidatos ao cargo de novo Rei Daimon, e Vermilion decide botar fogo em tudo de raiva. Mas justo antes dela conseguir, Sta diz que tem notícias do espião que foi investigar o castelo de Urun. Ela conta que parece ter cerca de 100 cavaleiros de 3 asas estacionados no castelo, com um deles atuando como comandante. Vermilion diz que o Rei Daimon anterior deve ter reduzido bastante o número deles antes de cair, e fica pensando no que fazer sobre essa situação ferrada. Nesse momento, o outro rei celestial, Azudora, entra todo estiloso e diz que tem uma ideia que vai resolver todos os problemas dela. Ela pensava que ele estava muito machucado para andar, o que era o motivo dela estar substituindo, mas ela se vira e só o vê à beira da morte, todo enfaixado e ferido. Então, ela diz para ele ir descansar. Ele insiste que ela precisa ouvir o plano dele. Ele sugere que a final do torneio seja uma competição para retomar o castelo de Urun, e quem finalizar o comandante dos Cavaleiros de Asas será coroado o próximo Rei Daimon. Vermilion fica preocupada que, se o Helk realmente for um inimigo como ela suspeita, eles vão estar numa roubada, cercados pelos Cavaleiros de Asas e por ele. Mas Azudora diz que vai criar anéis verdes que vão reforçar o contrato verde profundo até fora da capital. Assim eles podem ficar tranquilos com o Helk. Vermilion fala que vai acompanhar os competidores por precaução e com isso, Azudora cria os anéis em 5 dias. Também conhecemos o 4º competidor, que é um Daimon careca e louco por doce chamado Dorsh. Depois disso, todos partem para o Castelo Urun, e a gente vê Ista perambulando pelo reino humano, se perguntando sobre a falta de toxinas no ambiente. Acontece que o Império Demoníaco é quase todo coberto por uma toxina que corrompe as plantas e animais locais, transformando-os em monstros que atacam humanos frequentemente. Até um Daimon não aguenta a toxina sem se corromper, por isso todas as suas cidades têm uma barreira mágica forte que mantém as toxinas fora. Voltando ao nosso Giga Chad aspirante, vemos os competidores enfrentando uma frota de monstros no caminho. Todos lutam com suas armas enquanto Dorsh diz que vai usar sua habilidade especial tipo 2, que cria uma barreira imensamente forte ao redor deles. A condição para ativar essa habilidade acaba sendo a necessidade de comer um feijão, que Dorsh devora e começa a se carregar. Mas quando Vermilion pergunta quanto tempo vai demorar para erguer a barreira, ele diz que pelo menos 20 minutos, fazendo ela subir pelas paredes com sua resposta tremendamente decepcionante, e ela acaba queimando todos os monstros. Eles então chegam ao segundo ponto de controle, que é uma casa de descanso com uma barreira ao redor. Lá, Vermilion pensa na batalha anterior e nota como Helk é imune às toxinas. Enquanto isso, Hyura consegue descobrir a verdadeira identidade da Ruivinha e revela para Kinrose, mas Vermilion pede que eles guardem segredo enquanto ela trabalha no seu plano para ficar de olho no Helk sem deixar ele saber quem ela realmente é. Depois disso, todos partem para o destino final através de um túnel que leva a um posto de controle perto do castelo. No caminho, eles encontram vários monstros, e Kinrose, que é rápido nos pés mas inútil sem armas, faz uma breve introdução de cada um deles. Eles limpam o caminho e seguem direto para o castelo, mas acabam encontrando uma forma de vida do novo mundo. Esses seres são monstros super fortes que aparecem às vezes em lugares com altos níveis de toxinas. Helk parece saber exatamente o que é um monstro e diz que vai lidar com ele sozinho. Ele caminha em direção ao monstro e todos esperam que ele use a espada que carrega no quadril. Mesmo sendo brutamontes que é, ele derrota o monstro com um chute só e depois saca sua espada curta para fazer pose de vitória, deixando todo mundo chocado com sua força. Com isso, eles seguem sua jornada em direção ao castelo. Quando finalmente saem do túnel, são recebidos por Cook, o espião da Vermilion, que estava escondido atrás de um disfarce de parede todo esse tempo. Ele revela que há uma passagem secreta que leva direto para dentro do castelo e que precisa de uma frase especial para ser aberta. Mas infelizmente as palavras mágicas não são Abre-te Sésamo. O espião se manda e todos entram no castelo. Antes de entrar, vemos Hyura decidida a se tornar o próximo Rei Daimon e eliminar o comandante dos Cavaleiros de Asas, enquanto Vermilion reflete sobre sua conversa com Azudora sobre os ferimentos
amigos dele. Ele tinha contado que foi ele quem avisou o Helk sobre o torneio, justo no dia em que terminou de preparar o contrato verde profundo. Depois de terminar seu trabalho, ele tinha um tempo livre, então foi ao Castelo Thor, e foi lá que ele encontrou o Helk. Sabendo que o Helk era problema, tentou pegá-lo com suas armadilhas, mas todas falharam. Vermilion pensa que foi nesse momento que o Helk venceu o Azúdora e por isso ele se machucou, mas na verdade, ele foi descuidado e caiu em uma de suas próprias armadilhas. Quando abriu os olhos, estava numa cama, todo enfaixado, pois o Helk o havia salvado e foi aí que contou sobre o torneio. Vermilion olha para seu jeito esperto e estúpido e se pergunta como ele se tornou um rei celestial. Ele confessa que se o Helk quisesse, poderia tê-lo enviado direto para o outro mundo, mas escolheu não fazer e até o ajudou, o que o fez confiar nele como um amigo da espécie demoníaca. Com isso, eles entram no castelo e dão de cara com o comandante inimigo, que está acompanhado por mais 6 cavaleiros de asas. Imediatamente, Hyura avança em direção ao comandante, enquanto Kenrose e os outros lidam com os numerosos cavaleiros de asas. Helk caminha lentamente em direção a eles também, enquanto Vermilion se pergunta se ele realmente lutaria contra os cavaleiros ou não. Nesse momento, o comandante dos cavaleiros de asas avança e corta um dos braços de Hyura com sua espada, preparando-se para decapitá-la também. Mas justo então, Helk chama pelo nome dele, Ero, e o faz parar. O comandante se vira e tira o capacete, revelando um jovem frágil de cabelos brancos, muito parecido com o Helk. Eles falam sobre o despertar e descobre-se que os humanos evoluíram para sua verdadeira forma por meios misteriosos e despertaram como heróis. Eles ficam mais fortes a cada batalha e planejam avançar ainda mais no Império Demoníaco para conquistá-lo. Com isso, um bando de cavaleiros alados entra e os cerca, e um deles tenta atacar Vermilion sorrateiramente, mas ela simplesmente queima ele até virar churrasco e diz que se esse é o nível de força deles, então não vão ter problemas em lidar com eles. Ouvindo isso, Vermilion começa a suar e pensa que já se passaram mais de 255 anos desde que o último herói nasceu e agora existem 2 heróis, o que é uma anomalia absurda. Como é possível que todos os humanos tenham despertado como heróis? Ero diz que isso é o começo da Era da Paz para os humanos, então os cavaleiros cercam os daimons. Mas justo então, Hyura se levanta, entra em ação de forma decisiva e arranca uma das asas de Ero. Ele recua e diz que tinha certeza que havia cortado o braço dela, mas ela diz que todo mundo sabe que braços crescem de volta em poucos minutos. Ouvindo isso, todos, inclusive os daimons, se olham e se perguntam se ela é louca ou se eles são burros. Para poupar nossos neurônios, Vermilion intervém e explica que Hyura é da tribo Au, que possui a habilidade de regeneração extrema. Ela então entra em combate com ele e consegue cortar a outra asa dele também, o que diminui seus poderes heróicos. Com o comandante abatido, Vermilion decide acabar com os outros cavaleiros e usa seu jutsu de invocação de espíritos de múltiplo fogo, abatendo todos eles como mariposas estúpidas. Hyura decide acabar com o comandante e reivindicar sua posição como a nova rainha Daimon, mas Help bloqueia seu ataque, fazendo todos pensarem que ele está do lado dos humanos afinal. Ele diz a ela que finalizar os cavaleiros é uma má ideia, mas antes que possa explicar melhor, Ero é brutalmente atacado por outro cavaleiro de asas, e todos ficam confusos. Mas justo então o chão se rompe e todos caem no porão subterrâneo do castelo. Lá, eles encontram um cristal especial que normalmente é usado para sustentar a barreira que protege a cidade das toxinas, mas parece haver um portal em cima dele com as espadas dos cavaleiros ao redor. Vermilion explica que os humanos planejavam colher a energia do cristal para criar um portal de teletransporte e fazer um portal ligando-os ao Império Daimon, mas agora que o feitiço falhou, o portal começa a sugar tudo ao seu redor com uma força incrível. Dors finalmente consegue redirecionar sua barreira e protege todos eles, mas então, a força do portal começa a destruir até o que sobrou. Vermilion diz que vai destruir o cristal, e isso deve fechar o portal também, mas vai colocar a vida dela em risco. Ela decide ir assim mesmo e sai da barreira. Mas bem na hora que ela iria lançar o feitiço, um pedaço de madeira voa e acerta a cabeça dela, deixando-a desmaiada. Com isso, ela perde a força e é puxada em direção ao portal. Mas, segundos antes de ser sugada, ela recobra a consciência e consegue explodir o cristal em 1000 pedaços. Só que isso não faz o portal desaparecer de imediato, e ela acaba sendo sugada de qualquer forma. Mas antes que aconteça, Helk pula para salvar ela. Só que, como ele é meio cabeça de vento, esquece de se amarrar em algo e acaba sendo sugado junto. Do outro lado do portal, Vermilion acorda no reino humano. Ela se encontra na praia, usando a capa velha do Helk como travesseiro, mas percebe que até que tem um cheiro bom. Ela olha em volta e fica se perguntando o que seria aquele imenso deserto de água, e logo percebe que deve ser o oceano que ela só tinha visto nos livros, e fica se perguntando onde diabos ela foi parar. Voltando um pouco no tempo, antes de Vermilion partir, a gente vê ela discutindo com Azúdora, que não quer que ela corte o cabelo. Ele diz que, se ela fizer isso, só por cima do corpo dele. Então ela fala, beleza, queima ele até virar torresmo e segue com um corte de cabelo. De volta à nossa rainha celestial toda poderosa, ela fica de boa pelo lugar, pensando se foi teleportada para uma ponta do continente. Ela então admira a beleza do local, onde não tem poluição alguma. De repente, ela ouve o som de um cara Sigma fazendo coisas de Sigma. Ela segue o som e acaba encontrando ajuda para construir uma casa. Então,
Ela ouve um barulho vindo dos arbustos atrás dela e encontra uma criatura que parece um pássaro falante. Ela manda ele ficar quieto, mas então nota o Helk sentado atrás dela, o que quase a faz ter um treco. Ele diz que eles estão numa ilha longe do continente principal e que construiu a casa para protegê-los da chuva. Logo em seguida começa a chover, e ele decide carregar Vermilion para dentro da casa como se fosse um tronco, enquanto ela se recusa a entrar. Logo a chuva para e eles saem com o passarinho. Enquanto isso, Azúdora pega um mapa do continente e usa uma boneca mágica feita com o cabelo de Vermilion para encontrar a localização exata dela. Ele lança o feitiço e a boneca começa a se mexer, mas, para surpresa de todos, aponta para um lugar fora do mapa. Azúdora fica preocupado com sua Vermilion-chan, já que ele é um solitário, e começa a pensar no que fazer para trazê-la de volta. Do outro lado do mapa, Asta conta para Ista sobre a situação enquanto ela observa a sede principal dos humanos no topo de uma colina. De volta à ilha, Vermilion decide pescar enquanto pensa na sua situação. A Vermilion acabou perdendo o peixe que tinha fisgado, e para não deixar ela na bad, o Helk mergulha e aparece com um bicho marinho bizarro, tipo um cabrito marinho, e fala que ela pescou um peixão. Vermilion olha para aquilo e diz que nem é peixe, muito menos o que ela tinha pescado, e pergunta onde diabos ele achou aquilo. Helk responde que estava dando rolê no fundo do mar. Na manhã seguinte, Vermilion acorda com um cara rosa e gordinho trazendo um café da manhã meio comido, tipo meu pedido do iFood. Ela pergunta por que ele tá ajudando, e ele diz que é para retribuir o favor do Gigachad que viaja com ela. Vermilion então pede para ele levar ela até a vila dele e fica se perguntando por que todo mundo é tão receptivo com eles, sendo estranhos. Mas acaba que só o passarinho e o motorista de iFood são os únicos tontos da vila, e os outros são mais desconfiados. Lá, ela encontra o passarinho que fala que ela tá cheirando a velha e conta que o Helk tá ocupado construindo um navio. Ouvindo isso, Vermilion pensa que Helk deve ter achado o caminho de volta pro continente e corre para encontrar ele. Ela o encontra cortando madeira com um machado, mas o machado quebra primeiro. Ele então continua cortando a madeira com as mãos, tipo Bruce Lee se estivesse bombado. Ela pergunta sobre isso, mas ele diz que pensou que eles resolveriam isso depois, então construiu o barco primeiro. Ele então cria uma jangada improvisada com os troncos enormes, fazendo Vermilion questionar as habilidades dele como construtor de navios. Ela também dá uma olhada em algumas runas e se pergunta por que elas lhe parecem familiares. Mas então o chefe da vila se aproxima usando um capuz escuro e diz que quer que eles voltem com ele à vila para uma discussão importante. O chefe os leva para a floresta e logo eles se veem cercados por um monte de figuras encapuzadas. Vermilion pensa que eles estão sendo emboscados, mas na verdade são os moradores da vila de antes que estavam todos lá para surpreender ela e o Helk com uma festa de boas-vindas calorosa. Na festa, Vermilion conversa com o chefe e descobre que uma bruxa poderosa vive na ilha, no topo de uma montanha. Ela tem seu lugar cercado por uma grande barreira porque não gosta que perturbem seus experimentos, mas ela os visita de vez em quando. Ele diz que ela pode saber o caminho para o continente e que eles deveriam tirar uns dias de folga, pois a bruxa viria à vila em breve. Com isso, Vermilion relaxa nos próximos 2 dias com os moradores e o Helk, e tem uma conversa de coração para coração com ele, que diz que esperava ser rejeitado pelos Daimons. Eles eram super acolhedores, e ele tá muito grato por isso. Ela fala para ele que em todas as raças tem gente de todo tipo, e ele só deu sorte de encontrar os bons. Ele concorda, mas diz que ainda assim é grato, porque viver sozinho é realmente doloroso. Ele também conta que o cara lá de antes, o Ero, era na verdade um antigo companheiro de armas dele. Eles faziam tudo juntos. Mas aí começou essa parada toda de despertar, e os humanos viraram marionetes do rei humano. Agora eles são tipo uma praga no planeta, e ele tem que se livrar deles como o único humano verdadeiro que sobrou. Lá no Império Demoníaco, Yuri e os outros estão se virando para segurar as pontas contra os Cavaleiros Alados que tentam retomar o Castelo Urum. Eles são atacados por um novo grupo de Cavaleiros Alados, mas Ista e a Foca chegam na hora para resgatar eles. Eles levam os cavaleiros para uma clareira com umas árvores murchas e encontram o Azúdora, que tá usando uma máscara ridícula para esconder o rosto feio. Acontece que o Azúdora é tipo o Hashirama desse mundo, porque ele usa seu jutsu de madeira para controlar as árvores ao redor e subjugar todos os Cavaleiros Alados. Eles acham que ele é o chefão dos Daimons, mas ele revela que é só um dos 4 reis celestiais, e que tem muita gente no Império que é muito mais forte e tá mais alto na cadeia alimentar. Ele oferece a eles a opção de se renderem, mas eles recusam, e antes de serem finalizados eles revelam que não tem morte para eles, porque eles vão ser ressuscitados imediatamente, e a cada batalha eles ficam mais fortes e sobem de nível. O objetivo deles é ficar cada vez mais fortes até serem verdadeiramente invencíveis, e aí vão dominar o mundo inteiro. Com isso, todos os corpos deles se transformam em luzes mágicas e desaparecem no ar. Por outro lado, Asta confirma que todos os humanos foram revividos aos pés do rei humano e parece que foram convocados usando magia. Azúdora chama uma reunião ali mesmo para avaliar a situação e manda o anunciante Ram mostrar o gráfico da distribuição militar deles. Descobrimos que o Império Demoníaco tem a maior parte das suas forças no norte, onde o nível de ameaça é Rank S. Depois disso, o sul e o oeste estão no Rank C, enquanto os humanos no oeste normalmente têm o rank mais baixo, já que são a raça mais fraca. Porém, isso é quando eles não têm um herói entre eles. Mas se todos os heróis despertaram como Cavaleiros Alados, então o nível de ameaça deles pode ser até o rank SS. Ele então confirma
afirma com o herói que o nível médio dos cavaleiros está por volta de 30, enquanto um comandante pode ser nível 35. Ele explica que o poder de ressurreição deles deve vir de um feitiço forte, tipo o contrato verde profundo dele. Dessa vez a escala é muito maior e o poder também. Aí, ele manda todo mundo reforçar as defesas e tentar capturar os humanos ao invés de matá-los, para evitar que eles fiquem mais fortes. Além disso, ele pede para tentarem mandar uma equipe de resgate para encontrar e trazer a Vermilion de volta, mas tá difícil porque nem sabem por onde ela anda. Descobrimos também que a Hyura é amiga da Ista e foi ela quem treinou o Ista. Enquanto todo mundo tá ocupado se preparando para a guerra contra os humanos, o Azúdora desce ao porão do castelo com o Han e fala que vai tentar criar um mini portal usando seus poderes. Fazendo isso ali, talvez consigam enviar algumas coisas para o mesmo lugar onde a Vermilion e o Helk estão. Ele prepara uma carta e alguns itens, conta para Vermilion sobre a direção do Império Demoníaco e usa cada gota de seu poder mágico para criar o mini portal. Eles conseguem enviar os itens, mas isso consome o Azúdora completamente. Infelizmente para ele, o passarinho encontra o dispositivo de localização que parece um pedaço de madeira inútil e a carta para Vermilion, e com a cabeça de vento que tem, joga tudo no fogo que a Vermilion tá usando para cozinhar a refeição do dia. No dia seguinte, Vermilion tá no topo de uma colina comendo uma maçã, vendo o Helk brincar com o passarinho e o Rock bate. Aí, o motorista do iFood com fome chega nela e fala que a grande bruxa estava na vila. Ouvindo isso, Vermilion e Helk correm para a casa do chefe da vila, mas chegam tarde demais. Acontece que o motorista do iFood dormiu no caminho e esqueceu de contar sobre a bruxa antes. Por sorte, o chefe já tinha falado com a bruxa e ela concordou em ajudar e baixou sua barreira por um dia. Ouvindo isso, Vermilion e Helk sobem a montanha com o passarinho guiando. Eles finalmente encontram a grande bruxa, que é muito parecida com a Vermilion. Ela se revela uma Daimon muito poderosa e diz a eles a direção do continente de onde vieram, sugerindo que há outros continentes no planeta que a Vermilion e o povo do continente desconhecem. Ela também fala que eles precisarão de um monstro marinho chamado Cruz para ajudá-los a atravessar a névoa espessa no oceano, dizendo que é super raro de achar, já que eles andam pelo fundo do mar, e mostra uma foto da criatura. Acontece que é aquele bicho cabrito marinho que o Helk tinha pescado antes. Ouvindo isso, Helk pula no oceano e acaba pescando 3 deles. A bruxa diz que eles também precisarão de um barco decente e dá a eles um motor mágico que ajudará a mover o barco. Ela também adverte a Vermilion sobre uma escuridão oculta dentro do Helk e diz para ela ficar de olho nele. Depois disso, o Helk e os moradores passam os próximos dias construindo o barco e, finalmente, chega a hora deles partirem. Eles agradecem a todos e dizem seus adeuses, e finalmente partem para o continente. Quando já estão longe da ilha, o passarinho, cujo nome verdadeiro é Pei, sai de um barril e revela que também vai com eles. Ele também tem uma carta da bruxa presa nele, que diz para Vermilion relaxar e pegar leve. Vermilion diz que não tem como levar esse passarinho frágil de volta e decide virar o barco. Justo quando eles são atacados por um polvo gigante, Vermilion dá um gás neles para fugirem do local usando o motor mágico. Depois, eles passam os próximos dias navegando pelo oceano e usam o Crosstag para atravessar as ruínas enevoadas. Uma noite, eles caem num redemoinho e Vermilion tenta tirar eles de lá, mas são atacados pelo mesmo monstro Crane e a situação fica tensa. Helk decide enfrentar o monstro sozinho e manda a Vermilion se concentrar em tirar o barco do redemoinho. Ele pula no Crane e começa a socá-lo, mas descobre que o monstro marinho é imune a ataques físicos por causa da sua pele emborrachada. O bicho enrola os tentáculos no Helk e o espreme como um tubo de ketchup, levando ele pro fundo do oceano numa viagem só de ida pro além. Vermilion fica preocupada com o herói humano, mas foca em tirar o barco dali e acaba chegando à costa do continente. Ela fica preocupada e surpresa ao encontrar o Helk na praia esperando por ela com um letreiro de objetivo nas mãos. Ela pergunta como ele conseguiu chegar lá antes dela, e ele diz que depois de derrotar o monstro, simplesmente nadou e, quando viu, já estava na praia. Vermilion decide não pensar muito nisso e fala para eles continuarem a jornada, mas o plano é rapidamente interrompido quando eles são emboscados por alguns monstros que se revelam ser os sofredores do antigo reino de Aol, que caiu para um grupo de 50 pessoas da tribo Tman. Desde então, o rei Tman colocou todos eles sob uma maldição que os faz parecer monstros feios e também os impede de desobedecê-lo. Eles capturam novas pessoas por ordens do rei Tman para aumentar suas forças. Helk e Vermilion se juntam a eles por diversão e risadas e depois acabam derrotando o rei Toan com uns tapas estilo pai asiático desapontado. Eles recebem uma grana como recompensa das pessoas salvas do reino e seguem em direção aos próximos grandes reinos na esperança de encontrar um mapa para o Império Demoníaco. Infelizmente, eles descobrem que ambos os reinos entraram numa guerra idiota e se destruíram completamente. O comerciante no caminho deles diz para tentarem a sorte na próxima cidade. O grupo faz exatamente isso e consegue encontrar um mapa para o continente demoníaco. Mas olha só, custa mais de 50 mil Lin, e depois de converter toda a grana que eles tinham, só dá uns 25 mil Lin. Eles procuram outras maneiras de levantar uma grana e acabam entrando numa competição de culinária gigantesca,
que parece uma versão barata do MasterChef, com direito a juízes chineses e tudo. Depois de uma confusão daquelas, eles usam a grana para comprar o mapa, que no fim só tem uma manchinha de tinta representando o Império. Mesmo assim, isso dá a eles uma direção para seguir, então ignoram o fato de terem sido enganados e seguem em frente. Eles se dirigem ao próximo reino no caminho, mas um cantor local avisa para não irem, dizendo que um guerreiro das trevas mora nas ruínas do próximo reino. Mas como são os gigachats, nosso grupo vai em frente. Resumindo, o Guerreiro das Trevas é o irmão mais velho da cantora e, depois de ser corrompido pela magia negra, sua alma não conseguia partir. Helk e o cara lutam por horas, já que o guerreiro é invencível. Mas isso deixa o Helk enlouquecido quando vê o guerreiro apontar a espada para os amigos dele. Ele solta uma sequência louca de socos e combos, derrotando o guerreiro numa pilha de tristeza negra. Vendo isso, Vermilion lembra do que a grande bruxa disse sobre a escuridão dentro do Helk e como ele mencionou ser afetado pela solidão. Ela traz ele de volta à realidade gritando seu nome, tipo a Sakura grita pelo Naruto. O guerreiro também para de lutar quando ouve o passarinho cantar a mesma música que sua irmã mais nova usava. Isso faz o guerreiro voltar a si, e ele dá a Helk sua espada amaldiçoada como presente, que tem a habilidade de se reconstruir depois de danificada. Do outro lado do mapa, humanos tentam retomar o Castelo Urum, mas Azudor e suas forças os interceptam e os empurram de volta para o reino humano. Com as preparações concluídas, eles reforçam as defesas e logo entram em outra batalha contra os humanos no Castelo 4. Vemos rostos conhecidos como Ero e outros cavaleiros alados que Azudora derrotou, lutando contra Hyura e outros comandantes Daimons. Os humanos estão ficando mais fortes, como Hyura nota que Ero subiu para o nível 36 no curto tempo em que não o viram. Com a guerra ainda a favor dos Daimons, Azudora concentra seus esforços em procurar por Vermilion. Ele faz a magia da boneca de cabelo de novo e, para sua surpresa, mostra que Vermilion está de volta. Isso deixa todos felizes, e ele manda eles conseguirem um mapa detalhado da região para obterem uma localização mais precisa dela. Por outro lado, Vermilion e os outros pegam uns camelôs para ajudar a atravessar o terreno e até conseguem ficar num hotel chique com desconto, graças aos passos de dança chique do Helk e da Vermilion. Com a jornada indo bem, uma noite, enquanto acampam, Helk fala com Vermilion e conta sobre sua espada quebrada, o matador de heróis. Ele diz que, mesmo quebrada, ainda deve ter poder suficiente para finalizar um herói. Ele quer que ela guarde a espada, caso ele algum dia vire para o lado errado e quer que ela seja a pessoa a acabar com ele. Azudora fica relutante, pois ela se apegou ao nosso Gigachad, mas ele insiste e entrega a espada. Ele diz que vai contar sobre sua infância e como chegou até aqui, e então ela pode decidir se quer assumir essa responsabilidade ou não. Ele começa dizendo que nasceu numa vila remota com seu irmão mais novo, mas um dia monstros atacaram e destruíram sua vila, matando seus pais. Agora órfãos, eles não tinham para onde ir e estavam constantemente em risco de virar comida de monstro. Com isso, Helk decide levar seu irmão para a capital dourada para realizar o sonho americano, mas descobre que o mundo de fantasia é tão ruim quanto o real. Com seu preconceito, os órfãos pobres acabam nas favelas e são tratados como lixo. Os nobres os desprezam e eles passam fome, sem saber de onde virá a próxima refeição. Apesar de tudo, Helk faz o melhor que pode para aprender habilidades domésticas como cozinhar e tudo mais, e ajuda a criar seu irmão da melhor forma possível. Mas um dia seu irmão fica gravemente doente e parece que vai morrer. Helk o carrega nas costas e bate de porta em porta pedindo ajuda, mas ninguém se importa. Eventualmente, ele cai exausto e deprimido, amaldiçoando seu destino. Mas então uma jovem nobre chamada Charuami se aproxima e chama seu pai para ajudá-los. O pai dela, um nobre chamado Rafael, decide cuidar das crianças, mas não os adota. Ele leva o jovem ao grande sábio Maikarus, que é seu amigo, e o garoto eventualmente se recupera. Helk fica profundamente grato ao nobre. A partir daquele dia, a vida deles fica relativamente mais fácil, pois Charuami frequentemente vem brincar com eles e parece não ter o preconceito que todos os outros têm contra eles. Vemos Charuami e Clay se aproximando ao longo dos anos, e Helk torce muito por eles. 15 anos depois, Clay agora é um comandante cavaleiro nobre que lidera o terceiro pelotão. Ele treinou intensamente sua esgrima e se tornou a estrela do reino. Helk, por outro lado, decidiu ser o escudo para Clay e faz trabalhos braçais para sustentar seu irmãozinho amado. As coisas parecem boas para eles, pois se tornam indivíduos respeitados do reino, mas o número de ataques de monstros cresceu significativamente ao longo dos anos, tanto que Helk e alguns outros trabalhadores são alistados no exército e enviados para ajudar na linha de frente. É lá que Helk faz amizade com Ero e juntos trabalham para derrotar toneladas de monstros. Helk também consegue derrotar uma nova forma de vida do mundo e percebe que talvez também tenha a bênção do herói. Em um de seus encontros, eles conhecem uma mercenária chamada Alicia, que empunha uma espada sagrada e ajuda a salvar pessoas matando monstros com seu grupo. Helk e Ero se juntam a eles em sua missão e lutam juntos por muito tempo. Então, um dia, o rei humano anuncia que o grande número de monstros é na verdade enviado pelo rei Daimon, e se eles o derrotarem,
seu problema será resolvido. Ele convoca Claes e o encarrega da missão de derrubar o Lord Daimon, auxiliado por um cavaleiro chamado Zell e o grande sábio Maikaros. Claes vai para o castelo com seus companheiros e eles eventualmente conseguem derrotar o Rei Daimon. O Claes volta gravemente ferido. Todo mundo comemora a vitória, achando que finalmente vai rolar uma paz, mas os ataques dos monstros não param. O povo do reino começa a achar que o Claes e os outros mentiram para eles e só fugiram do Rei Daimon, começando a xingá-los. A Alicia fica pistola e tenta acalmar o réu, mas ele sugere que talvez o Rei Daimon tenha ressuscitado, pois ele não acredita que o Claes e sua turma estejam mentindo, ainda mais porque os monstros estão vindo da direção do castelo do Daimon. Ele decide que vai derrotar o Rei Daimon por conta própria, com aquele olhar sério, e parte em direção ao castelo 4. No caminho, ele encontra o Azúdora, que por acaso também estava indo para lá. No começo, o Helk pensa que ele é o Rei Daimon e começa a brigar, mas o Azúdora intervém. Durante a luta, o Helk pergunta por que ele está mandando monstros na direção deles, mas o Azúdora explica que os Daimons não são os responsáveis e que o Rei Daimon Thor deve ter contado isso quando atacaram ele. Com isso, eles se entendem, se apresentam e o Helk descobre sobre a existência de um Império Daimon que havia sido esquecido na história humana. Eles têm uma longa conversa, e o Azúdora fala sobre uma época em que Daimons e humanos viviam juntos como amigos, lembrando de um velho amigo humano que ele tinha. O Azúdora também conta sobre a toxina que gera monstros e como eles estavam fazendo o possível para controlar, mas agora que o Rei Daimon caiu, os monstros da região estão descontrolados, já que não há ninguém para detê-los. Ele então fala sobre o torneio que estão organizando para recrutar um novo Rei Daimon e manda o Helk de volta. O Helk retorna ao reino humano para contar a todos sobre o Império e como eles querem uma relação amigável com os humanos, mas, para seu horror, descobre que as linhas defensivas do reino foram destruídas por um enorme ataque de monstros. Nesse momento, ele sente uma imensa escuridão surgindo dentro dele, tentando se manifestar como raiva, fazendo com que ele queira partir para a violência, mas ele se controla e corre para verificar se seus amigos do grupo mercenário estão bem. Aliviado ao encontrá-los seguros, eles contam sobre as nobrezas fazendo suas artimanhas, usando plebeus como escudos humanos e como Alice e o Ero lutaram bravamente para protegê-los. Eles então pedem para ele verificar como os dois estão, para que fiquem tranquilos a seu respeito. O Helk sai para encontrá-los, mas se depara com o reino realizando uma execução pública de 3 Daimons. Ele tenta defender os pobres coitados e se coloca na frente deles enquanto as pessoas atiram pedras. Ele tenta explicar que os Daimons não são os verdadeiros vilões, mas ninguém dá ouvidos a ele. Nesse momento, Rafael aparece e diz ao Helk que os Daimons estão escondendo sua verdadeira natureza. Logo que ele fala isso, os Daimons atrás do Helk se transformam em monstros gigantes e começam um tumulto. Helk se levanta para lutar, mas aí 3 caras musculosos e mascarados pulam do castelo e derrotam os monstros. Rafael explica que eles são heróis despertados como o Helk e o Ken, e com eles ao lado dos humanos, finalmente haverá paz. Com os heróis despertados defendendo o reino, realmente vem um período de paz. Mas nesse tempo Helk não consegue ver seu irmão, que ainda está ferido e inconsciente. Um dia, Helk decide contar para Ero e Alice sobre seu encontro com Azúdora, e sem querer acaba marcando um encontro com Alice. Mas antes que eles possam sair, o comandante Zell entra e pede ajuda ao Helk. Ele explica que os heróis despertados são uma catástrofe anunciada para a raça humana, pois na verdade são criminosos condenados à morte que foram usados em experimentos humanos por Maikaros e Rafael, a mando do rei, usando o fator de herói do Claes. Zell revela que, uma vez despertada, a pessoa perde toda a vontade própria e se torna um fantoche dos nobres e do rei que os usam como ferramentas para lutar contra monstros. Ele também conta que o objetivo real deles é transformar todos os humanos em heróis despertados e criar um novo mundo exclusivo para os nobres. Ouvindo isso, Alice e Ero entram na conversa e dizem que precisam impedir que isso aconteça. Zell diz que eles devem tomar o Claes sob sua proteção, pois ele é crucial para o plano deles, e então se livrar do rei, se puderem, para proteger a todos. Com isso, o plano deles começa. Eles todos infiltram no castelo numa noite e chegam aos aposentos onde o Claes está sendo mantido. Encontram ele sentado inconscientemente numa cadeira num quarto com circuitos mágicos. Ao entrarem no quarto, as luzes se acendem e eles veem os senadores do reino e o rei observando de cima. Maikaros também se junta a eles e ordena que o Claes elimine todos os traidores, incluindo seu irmão. O Claes, sob o feitiço deles, começa a lutar contra o Helk. Ele tenta trazê-lo de volta a si, mas é inútil e ele sofre vários ferimentos da espada dele. Justo então, Alice intervém e ataca o Claes com sua espada, fazendo-o cair. Todos ficam surpresos e descobre-se que a espada sagrada dela tem o poder de finalizar heróis. Maikaros reconhece como matadora de heróis e ataca Alice com uma magia elétrica de sombras. Ele então usa a espada para ferir o Helk também. Helk faz o seu melhor para lutar com cada grama de força que lhe resta, mas nada disso adianta quando, de repente, Claes se levanta e o rei humano manda que ele acabe com seu irmão. Porém, Claes parece ter se libertado da maldição e parte para cima do Maikaros, cortando as mãos dele ao quebrar a espada matadora de heróis ao meio. Depois, ele lança sua espada em direção ao rei, mas a máscara do monarca o protege. O rei manda Claes se controlar,
mas ele sente que pode perder a cabeça de novo. Num esforço final, se aproxima do irmão, pedindo desculpas por só ter causado problemas. E com um pedaço quebrado da espada matadora de heróis, ele se corta, e assistindo seu irmão mais novo morrer diante de seus olhos. Hulk sente a mesma escuridão subir dentro dele e estoura, liberando uma aura escura e mortal, prometendo destruir todos. Seu poder é tanto que até seus aliados temem sua fúria. Quando a situação fica tensa, Alice aparece do nada e com um abraço acalma sua raiva. Mesmo o poderoso Claes não resiste e desaba em lágrimas, soltando toda sua frustração. Com a adrenalina se esvaindo, ele se sente fraco novamente e desmaia. Mas isso acaba sendo ruim para os amigos, que mal conseguem escapar com Hulk. Depois, vemos Hulk acordando numa caverna com a espada quebrada e algo para comer. Ao sair, encontra caçadores de recompensa atrás dele. Ele descobre que seus amigos foram capturados e estão sendo executados em público. Ele decide salvá-los e volta à capital. No caminho, enfrenta vários guerreiros despertos e descobre sobre a ressurreição infinita. Ele chega a tempo de salvar Alice de se tornar um colar da Madame. Atira da plataforma e, ao encontrar Rafael, avisa que da próxima vez não vai pegar leve, mesmo que tenham sido amigos. Nesse momento, começa a cair uma neve estranha do céu. Hulk então diz para Alice que eles vão para o Império Demoníaco viver feliz. Alice concorda, mas algo estranho começa a acontecer com todos ao redor. Rafael revela que o plano de transformar todos em soldados despertos deu certo e que a neve é o sinal da ativação do feitiço. De repente, todos ao redor começam a se transformar em cavaleiros de asas incompletos, até Alice. Hulk tenta salvá-la, mas ela se transforma em uma cavaleira em seus braços. Antes disso, ela o implora para matá-la com a espada, mas Claes não consegue fazer isso. Ela então pede para ele apenas sorrir para ela, já que é a coisa mais preciosa que ela já viu. Isso faz Claes chorar e, engolindo sua tristeza, ele sorri para ela. Depois disso, ele volta à capital decidido a derrotar o rei Maikaros para reverter a transformação de todos. Mas os caras explicam que, uma vez que começou, não tem volta, nem se ele derrotar todo mundo. Hulk tenta peitar eles de qualquer jeito e descobre que usaram o corpo do irmão dele para alimentar os planos sinistros deles. Hulk perde a linha, grita de raiva, mas Rafael e Maikaros mandam ele direto pro Império dos Daimons através de um portal, na esperança de se livrar dele de vez. Quando o Hulk acorda, ele dá de cara com Kinrose, que é um Daimon da paz. O Kinrose não tá nem aí se o Hulk é humano ou não e leva ele pra sua vila para ajudar na recuperação. O pessoal da vila também é super gente boa, e isso que faz o Hulk começar a curtir esse povo. E é assim que ele se vê no meio do torneio para escolher o novo Rei Daimon. Depois, ele entrega a espada para Vermilion e fala que queria que o Azúdora, um dos reis celestiais, tivesse ficado com ela, mas nunca encontrou o cara, então confia a espada para ela. Vermilion se apresenta como a Vermelha, uma dos 4 reis celestiais mais forte, e promete ajudar o Hulk a alcançar seus objetivos. Mas para isso, ele tem que prometer a ela que vai lutar para viver, não para morrer. Depois de tudo, ele pode vir morar no Império. Eles seguem o rolê de volta pro Império e até pegam um trem no meio do caminho. Enquanto isso, Azúdora manda uma arpia entregar uma mensagem para Vermilion, dizendo para ela ir pro sul do Reino Humano ao invés de voltar pro reino, porque a missão agora é derrubar o Rei Humano enquanto seguram as forças por lá. A Austa, como sempre, tá espionando e passando as infos pro Império. Um dia ela se mete numa confusão braba e quase pega pelos Cavaleiros Alados, mas acaba entrando no quarto de uma mina de cabelo roxo, a Charuami, que é amiga do Hulk e filha do Rafael. A Charuami nem liga que a Austa tá lá. Não parece ter nada contra ela, esconde a presença dela e até oferece uns lanches se ela prometer bater um papo e contar sobre o mundo fora do reino. Austa aproveita para tomar um cafezinho e conta tudo pra irmã, avisando que tá segura e passando o plano dos humanos de atacar o Castelo Shi no sul. Isso ajuda eles a se prepararem antes da hora. Dias depois, a gente vê o Zell e os outros Cavaleiros Alados atacando o Castelo Urum. Eles lançam um feitiço que convoca milhares de novas formas de vida para atacar o castelo, mas com as infos da Austa, eles seguram as pontas. Até o Azúdora entra na parada com sua turma de arqueiros e dá uma força pro rei Daimon Shin. Ao mesmo tempo, o Maikaros invade o Castelo 4 com o Ero e uma tropa de 20.000 cavaleiros alados, mandando vários comandantes pro saco e levando Dors quase pra vala. Mas aí o Ero entra na jogada e fala que vai enfrentar ela sozinho, meio que protegendo a mina. Enquanto isso, o Maikaros continua seu plano de usar o cristal no porão do castelo para soltar um feitiço poderoso, mas fica surpreso quando o Azúdora aparece e o cerca com galhos de árvore cheios de uma magia de barreira. Parece que o Azúdora já estava ligado no plano e mandou um clone pro Castelo Shin, ficando ele mesmo para lidar com o Maikaros. Por algum motivo, o Maikaros conhece o Azúdora pessoalmente, e descobrimos que ele foi um soldado bucha de canhão no exército humano milhares de anos atrás. Era a época em que o Azúdora estava na sua fase de moleque problemático e era temido como matador de heróis no campo de batalha, derrubando um monte de heróis dos reinos humanos e botando medo no coração de quem o via. O Maikaros conseguiu sobreviver se escondendo debaixo dos corpos dos companheiros, mas acabou corrompido pelas toxinas. De algum jeito, ele superou o envenenamento e isso lhe deu um poder do novo mundo, tipo do Azúdora, que é a juventude eterna. Ele diz que treinou por mais de 150 anos e foi ele quem realmente
derrotou o Thor e o Will. Eles então travam uma batalha épica, mas o Azúdora ainda parece mais poderoso que o sábio. No entanto, o plano do Maikaros nunca foi derrotá-lo sozinho. Ele usa um feitiço para quebrar o selo nos Cavaleiros Alados, transformando-os em monstros enfurecidos. Isso vira o jogo a favor deles. O Azúdora se preocupa com seus aliados e chama o Han, mandando todo mundo recuar pro Castelo Urum, usando sua magia das árvores para ajudar todo mundo no campo de batalha. O Maikaros aproveita essa chance para escapar e vê o Ero ajudando a Hyura a sair do castelo. Parece que ele gosta dela, e seus sentimentos ajudam ele a quebrar a maldição do rei sobre ele. O Maikaros aparece na frente deles e usa um feitiço para forçar a volta da maldição nele, transformando-o em um monstro e mandando ele lutar contra o Azúdora, que tá ocupado salvando todo mundo no campo de batalha. O cavaleiro corrompido, Ero, voa para cima do Azúdora e, com as mãos atadas, consegue acabar com ele. Enquanto isso, vemos a Asta tentando fugir com a Charuami, que revela que conhece o Helk e o Clays. Parece que ela não faz ideia do que tá rolando lá fora e parece ter o poder de fazer aquela neve que é usada para espalhar o poder do despertar. A Asta acha que ela seria crucial para eles ganharem a guerra, então tenta fugir com ela, mas eles acabam na Câmara do Rei, que tenta acabar com a Asta usando ela. Mas o Rafael entra e quebra o controle dele sobre a Charuami e manda alguns cavaleiros alados segurarem a Asta e diz que esse é o fim para os Daimons. No dia seguinte, vemos a Vermilion e o Helk marchando em direção ao reino humano, mas eles são emboscados pelo Rafael e uma galera de cavaleiros alados enquanto iam para o acampamento das arpias fora do reino. Acontece que o Maikaros também sabe usar o feitiço de localização, usando o sangue do Helk como o Azúdora usava o cabelo da Vermilion para rastreá-lo. Rafael fala pro Helk se afastar da guerra e viver tranquilo, que ninguém iria julgá-lo, mas ele diz que tá ali para proteger os novos amigos dele, os Daimons. Vermilion também entra na parada e todos eles partem para a batalha. Vermilion diz que vai apoiar o Helk e encara os cavaleiros alados com seus invocados de fogo, deixando o Helk lidar com o Rafael. No meio da luta, aparece uma nova cavaleira que é ninguém menos que Alice, antigo amor e amiga do Helk. Enquanto se aproxima dela, o Helk mantém seu sorriso forçado e solta uma aura escura massiva que derruba todos os outros cavaleiros alados. Ele se prepara para acabar com o sofrimento dela, mas a Vermilion percebe que se ele cortar a própria amiga, pode cair numa depressão ainda maior ou se entregar à escuridão. Então, ela intervém com uma explosão de fogo, impede isso e enfrenta o Helk, dizendo que, em vez de derrotar os humanos, vão trabalhar para salvar seus velhos amigos. Isso traz um sorriso aliviado no rosto do Helk. Ela garante que tá com ele e não precisa se preocupar, e ainda rebate o Rafael, que não tem provas de que a transformação do despertar seja irreversível. Vendo isso, a esperança do Helk volta e a aura escura diminui. O Rafael olha para eles e fala para Vermilion parar de dar esperanças falsas, já que eles conseguiram derrubar o Azúdora dos Reis Celestiais e tem uma frota de cavaleiros alados no Castelo Thor também. A Vermilion diz que já ouviu falar da morte do Azúdora tantas vezes que nem conta mais, mas o cara sempre volta da Porta da Morte. E, falando nisso, descobrimos que o Azúdora tá vivo, mas todo enfaixado de novo. Ele diz que tá vivo há muito mais tempo que ela, então devem ir vê-lo e perguntar sobre pistas para reverter o processo do despertar. Vendo o Helk saindo do desespero, o Rafael decide encerrar por hoje também e recua suas forças junto com a Alice. Quando a situação acalma, o Helk e a Vermilion voltam para se encontrar com o Pei e as arpias, além do Han que informa sobre a sobrevivência do Castelo Shi e do Azúdora. Eles decidem ir para o Castelo Shi e embarcam nas carruagens. Por outro lado, o Azúdora recebe notícias de que a Vermilion está bem e recebe carta do líder das arpias. Ele então se deita e descansa, pensando no amigo antigo que parece ser um herói humano de milhares de anos atrás, quando ele ainda era jovem. Assim termina o anime. E se você chegou até essa parte do vídeo, comente a palavra secreta, que é herói, e eu te darei um coração, já que você é uma das poucas pessoas que chegaram até aqui. E não esqueça de dar um like e se inscrever no canal e ativar o sininho, pois isso é muito importante. Dito isso, lembre-se de que você pode me dizer qual anime você quer que eu resuma para o próximo vídeo, pois sempre leio todos os comentários. E sem mais delongas, Otaku no Toco fica por aqui.